Olá, pessoal! Vocês que estão assistindo esse vídeo, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de cultura. Antes de assistir o vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal e deem um like se vocês gostarem do conteúdo, que aí eu vou postando mais assim que for sendo possível, galera. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de cultura, tá? E esse é um conceito muito interessante e muito importante dentro da antropologia, da história, da filosofia, tá? É um conceito que se relaciona em diversas áreas do conhecimento e que nós temos que focar e nos lançar aí para compreender, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos trazer aqui para esse vídeo hoje é sobre os sentidos que essa palavra ela recebe, tá, gente? Então, assim, ela recebe, não, como que eu posso dizer? Ela apresenta, ela se relaciona a diversos sentidos para a palavra cultura e nós vamos começar o nosso vídeo falando um pouquinho deles, tá? Depois nós vamos falar sobre o conceito em si e vamos falar sobre o conceito de diversidade cultural, tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem muita atenção, tá bom? E aproveitassem para fazer o mapinha conceitual de vocês, para vocês conseguirem também compreender com bastante tranquilidade tudo isso que está sendo passado, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a questão dos sentidos da palavra cultura, tá? Então, vamos lá. Há múltiplos sentidos, múltiplos usos e aplicações. A palavra, tá? A palavra cultura, ela traz para nós, dentro do seu conceito, diversos sentidos para serem elaborados. E assim, o primeiro sentido ao qual a palavra cultura se relaciona, quando a gente ouve no nosso dia a dia alguém falando, cultura. A cultura, muitas vezes, ela está relacionada ao sinônimo de erudição, tá? Erudição ou refinamento. O que seria esse sinônimo de erudição e refinamento? Então, esse sinônimo de erudição vem da tradição da filosofia alemã e é uma tradição que afirma que a cultura ela está relacionada e é equivalente à formação intelectual do indivíduo e comportamental, seguindo padrões que eram considerados superiores e refinados. Enfim, dentro dessa lógica, há uma lógica etnocêntrica nessa visão acerca da palavra cultura, tá? Então, assim, é como se houvessem, muitas vezes no dia a dia nós escutamos esses sentidos, né? De uma cultura que está relacionada com pessoas que têm mais ou menos cultura, como se fosse conhecimento, como se fosse ligada a uma questão de educação e refinamento, tá? Também está relacionada com a arte, as suas manifestações, está relacionada também a hábitos e costumes, tá? Arte e suas manifestações seriam folclore, tradições, ritos, enfim. Hábitos e costumes representam a questão do modo do ser, do indivíduo, tá? Que se identifica dentro de um povo, no mesmo grupo, por exemplo, nordestinos, mineiros, enfim. A cultura como identidade de um povo, de uma coletividade que se forma em torno de elementos simbólicos compartilhados, muitas vezes classe, religião e região, enfim. Tem vários sentidos para a palavra cultura, como nós colocamos aí, tá? E é também importante que vocês compreendam que a cultura é um conceito, tá? Que se relaciona com outros conceitos. E essa questão, quando nós trazemos aí essas definições, que são dadas para a palavra cultura, eu não estou dizendo que alguma delas é a correta, mas sempre a palavra cultura é relacionada, por exemplo, ao sinônimo de erudição, ao sinônimo de refinamento, a hábitos e costumes, enfim. O que a gente precisa entender é que cultura é um conceito, tá? Um conceito abstrato, como eu coloquei ali em cima, tá? E que se relaciona com o inconsciente, inconscientemente e conscientemente. Tá, como assim, professora? Seguinte, podemos então entender que cultura está relacionada com tudo aquilo que está por trás dos costumes e das atitudes de um povo. Tá? Então, se está por trás, como assim estar por trás? É um modo, assim, no português mais rústico, digamos assim. Porque está relacionado ao inconsciente que determina modos de comportamento. Então, parte da cultura é expressa conscientemente e parte da cultura é expressa inconscientemente,
tá? Por isso que é um conceito abstrato. Nós temos hábitos, costumes, tradições, nós temos comportamentos que nos foram ensinados, que nós recebemos ou construímos ao longo da nossa existência, tá? Na nossa formação enquanto sujeito, e que nós não temos consciência desses hábitos muitas vezes, tá? Então, por isso que das repetições que nós fazemos, da forma como nós nos comportamos. Então, a cultura, ela é um conceito abstrato e é um conceito que se relaciona, tá? Está relacionado ao inconsciente. Por quê? Porque os modos de comportamento, eles nem sempre são determinados simplesmente pelo consciente, né? Na perspectiva da racionalidade. Ou seja, eu faço coisas porque eu sei que eu estou fazendo? Nem sempre. Tem coisas que é o meu inconsciente que age, tá? Enfim, é nessa perspectiva que a professora trouxe aqui para vocês essa ideia de que cultura consiste em um conceito abstrato. Agora eu vou tentar dar duas definições que eu acredito ser muito interessantes, tá? Em relação à cultura, que vem de dois antropólogos aí que eu acho interessante para a gente trazer nesse momento, que é o José Luiz dos Santos e o Mércio Pereira Gomes. Tá? Então, começando com o José Luiz dos Santos, ele vai dizer o seguinte, que é preciso, então, que a gente compreenda a cultura como uma dimensão, tá? É uma dimensão que vai perpassar todos os aspectos da vida social. Então, se ela perpassa todos os aspectos da vida social, é ela que vai dar sentidos às atitudes, aos fatos que acontecem dentro de uma sociedade. Por isso a professora colocou ali a palavra sentido grifada. Inclusive, depois eu vou colorir e vou destacar. Por quê? Porque a cultura consiste, tá? Ela deve ser vista como uma dimensão que vai passar por todos os aspectos da vida humana e vai dar sentido às atitudes, às ocorrências, aos fatos, enfim, de um povo. E isso é muito importante que vocês compreendam, tá bem? O Mércio Pereira Gomes, ele traz para nós uma definição, na verdade ele escreveu um livro, Antropologia, que é um livro de antropologia básica, no qual ele aponta e cita, tá? Ele diz que a cultura é um modo próprio do ser humano, na verdade, a cultura é o modo próprio de ser do homem e coletividade que se realiza em parte consciente e em parte inconscientemente, constituindo um sistema mais ou menos coerente de pensar, agir, fazer, relacionar-se, posicionar-se perante o absoluto e, enfim, reproduzir-se. Olha que loucura. Então, o Mércio, ele vai dizer que cultura é um modo próprio do ser, que ser o ser humano, quando ele vive em coletividade, tá? E essa cultura, a cultura, ela se realiza em parte consciente e em parte inconscientemente. Por isso que ela é fundamentada, ela se apresenta como um sistema mais ou menos coerente, ele vai dizer. Porque se parte é consciente, se parte é inconsciente, então não há coerência completa. Tá? Então, é um sistema mais ou menos, constitui um sistema mais ou menos coerente de pensar, agir, de fazer, de se relacionar, de se posicionar perante Deus, o absoluto, que é Deus, né, no caso, e, enfim, de reproduzir-se. Para nós que acreditamos em Deus, enfim, no meu caso, eu que acredito, o absoluto é Deus. Aí, para quem acredita em uma força superior. Enfim, não entrando nessa questão, é isso que o Mércio quer dizer. Tá bom, galera? Então, dentro desse contexto, a gente vai compreender, então, que o principal meio de reprodução da cultura é a transmissão de significados, tá? Essa transmissão de significados culturais, ela não acontece só de geração para geração, mas no espaço de uma mesma geração também, no cotidiano, tá? E de que forma a cultura é transmitida, então, professora? Ela é transmitida por meio da linguagem, tá? Do comportamento ensinado, e do comportamento aprendido pelos novos membros da coletividade, tá? Então, por isso que a professora traz essa questão dos meios de transmissão, que são muito importantes para a gente entender. Transmissão dos significados culturais, meios de reprodução desses significados, tá? Ok. Muito bem? É isso mesmo, galera? Agora, existem outros conceitos que estão ligados à questão da cultura, como o processo de aculturação, que daria uma outra aula, tá? E o conceito de assimilação. São conceitos mais complexos,
tá bom? E que a professora vai tratar em uma aula diferente, não especificamente nessa, tá? Então, é importante que a gente entenda que a aculturação, ela muitas vezes vai levar à desintegração de uma ou de várias culturas sob a influência de contatos que se estabelecem entre seus integrantes. Então, assim, é frequente que haja uma desintegração de uma cultura ou de outra por causa da influência de grupos externos. Então, por quê? Porque ocorre o processo de aculturação. Eu vou gravar uma aula sobre isso, tá? Mas só para vocês entenderem basicamente, a assimilação também é o que define todo o processo que diz respeito às mudanças na personalidade das pessoas envolvidas no processo de aculturação. Uma coisa está ligada à outra, mas a gente vai fazer uma outra aula falando disso, porque é um tema bem complexo, tá? E como esse vídeo é um vídeo de revisão, a gente não vai aprofundar nesses dois temazinhos, mas é preciso lembrar deles, porque nós, de fato, né, sabemos que há uma necessidade de compreender, tá? Porque a aculturação, só para vocês compreenderem melhor, ela é resultado dos contatos que existem entre culturas, várias culturas, tá? Por exemplo, a indígena, a cultura africana, tá? Então, esses contatos, eles são constantes e implicam em transmissão de certos elementos. Então, uma cultura vai transmitir elementos para outra cultura. Uma sociedade vai transmitir elementos para outra, tá? E como ocorre essa transmissão, tá? O fenômeno da aculturação quando ocorre, ela está ligada à desintegração de uma cultura ou de várias culturas em decorrência dessas relações, tá? Então, ocorre com uma frequência muito grande, esse processo de desintegração de uma cultura ou várias culturas sob influência de uma cultura mais forte, tá? E a palavra aculturação está ligada a isso. E o termo assimilação já é o termo que diz respeito às mudanças na personalidade, está ligado à personalidade. Então, enquanto a aculturação consiste em um fenômeno, a assimilação está relacionada às mudanças na personalidade das pessoas que estão envolvidas no processo da aculturação. E agora nós vamos falar um pouquinho da diversidade cultural. Vocês viram aí que a professora pegou uma folha nova, justamente para vocês entenderem o termo. A definição de diversidade cultural, que eu vou dar aqui para vocês, e as coisas que eu vou colocar sobre, estão aí no livro da Elma Júlia Gonçalves, tá? Que é uma das organizadoras de um livro chamado Educação e Diversidade Cultural. A Rosângela Célia Faustino e a Elma Júlia Gonçalves vão ser as autoras do livro, tá? Publicado aí pela editora da UEM, tá? Ok. Então, nesse contexto, gente, diversidade cultural é um tema recente, tá? Que vem ocupando espaço e se tornando cada vez mais importante no debate educacional brasileiro. E, principalmente, no debate sobre as políticas públicas de educação. O termo diversidade cultural, ele parece incorporar um amplo conjunto de conceitos, cujo escopo também é extremamente variado, o que torna bastante ambíguo. Então, é muito complexo falar sobre a diversidade cultural. Segundo a perspectiva da Unesco, o termo diversidade cultural está relacionado à multiplicidade de meios pelos quais se expressa a cultura dos grupos sociais e sociedades. A diversidade cultural, ela não só se manifesta pelas diversas formas com que se expressa, enriquece e transmite o patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade de expressões culturais, mas também pelos distintos meios de criação, produção, difusão, distribuição e consumo. Então, é importante compreender que o termo diversidade cultural incorpora esse amplo conjunto de conceitos, como a professora apresentou, tá? E está relacionado à multiplicidade de meios pelas quais a cultura se expressa, tá? E ela, na sua diversidade, essas diferenças entre as culturas, elas vão enriquecer e vão transmitir o patrimônio cultural da humanidade. E é muito importante que a gente compreenda essa variação de expressões culturais, tá? E as formas distintas com as quais elas são criadas, elas são produzidas, são difundidas, são distribuídas e são consumidas no mundo, tá? Então, é muito importante que a gente discuta essas questões acerca da diversidade cultural. Se reconhece atualmente, né, que há um processo profundo de diversidade, que as pessoas, elas são iguais em direitos, mas são diferentes na sua constituição, na sua forma de existir, na sua identidade, o que caracteriza aí uma necessidade para que a educação seja uma educação pautada no respeito à diversidade,
tá? Para que não haja aí a elaboração de conceitos que vão produzir o que nós chamamos de preconceito, racismo, discriminação, etnocentrismo, segregação, enfim, toda essa lógica de dominação que ocorreu ao longo da história de uma cultura sobre a outra. Porque não há culturas superiores, não há culturas inferiores. Toda cultura tem o seu próprio modo de ser, tem o seu valor, um valor singular, tá? Ela é diversa, é preciso ser respeitada, mas ao longo da história nós vimos várias visões históricas, tá? Pseudociências. Nós temos aí um vídeo dentro do nosso canal sobre o racismo científico que vão querer estabelecer diferenças entre as raças a partir das culturas, tá? De conceitos culturais, de ideias de superioridade e inferioridade, tá? Isso pautou aí todo o século, toda a história da humanidade, né? E com muita força na virada do século XIX para o século XX. Então, o preconceito está relacionado mais ao mundo das ideias, quando nós não aceitamos a diferença de um indivíduo em relação ao outro, mas ela ainda está no campo das ideias. A discriminação é quando parte para a ação. De fato, o indivíduo ele não respeita, tá? Ele não se relaciona, ele evita. Na escola, nós temos esse fenômeno acontecendo diariamente. O racismo é quando há características de fato biológicas e físicas nas quais as pessoas se utilizam, pessoas aí de morais duvidosas e caráter meio complexos e degenerados, enfim, não posso usar esse termo degenerado, mas enfim, no qual acredita haver aí que uma raça superior à outra, vem das doutrinas raciais da virada do século XIX para o século XX, tá? E foi muito forte, tá? Tem racismo ideológico, tem o racismo científico, enfim, é tema para outra aula. O etnocentrismo, que foi o que aconteceu com os indígenas, né? A visão do europeu como a cultura superior, a do indígena como uma cultura inferior, e nesse contexto a necessidade de educar, né? De imprimir aí a marca da civilização. Enfim, e a segregação que vai acontecer nos Estados Unidos durante o apartheid na África do Sul, nos Estados Unidos na década de 60, enfim. Mas são temas para outras aulas específicas, né? O importante é que vocês entendam que nós devemos assumir, diante da diversidade cultural, uma postura de relativismo. Por que relativismo cultural, gente? Porque devemos suspender o juízo quando estamos diante de um comportamento cultural diferente do nosso. Devemos respeitar. A palavra respeito tem que ser a palavra de ordem, tá? Por quê? Porque a palavra respeito é a base dessa educação intercultural que é defendida como um instrumento mais eficaz para promover a compreensão mútua entre as culturas e a solidariedade entre os povos. Esse deve ser o nosso foco. As culturas, a compreensão mútua entre as culturas e a solidariedade entre os povos, tá, gente? E a questão também da valorização da diversidade, que é importantíssima, e eu espero que vocês entendam que é necessário elaboração de programas, projetos educativos e estratégias que levem à compreensão do conceito de diversidade.